Fala galera, Oi, gente. eu me chamo Rafaela Eu me chamo Beatriz. e a gente vai falar um pouquinho para vocês a respeito de um tema que ele aborda bastante conceitos éticos, né, sobre a ética que a gente aborda hoje em dia. Fala também a respeito de algumas curiosidades. É um tema bastante interessante, é o que a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Eu vou trazer alguns fatos e a Beatriz vai falar um pouco das curiosidades de como que foi ocorrendo o decorrer disso. Uhum. Então, vou falar um pouco a respeito da terceira onda, que foi um movimento que aconteceu em 1967 nos Estados Unidos, na Califórnia, onde um professor ele fez um experimento com os alunos que se chamava a terceira onda, né? Eles denominaram dessa forma. O que acontece? Esse professor questionou os alunos, afirmando que não se conseguia, na época em que eles viviam ali, né, nos Estados Unidos, fazer uma nova aristocracia. Então, ele provou para os alunos em uma semana que isso era possível, mas o que ele fez não foi ético porque ele não teve primeiramente, né, autorização do governo, ele não teve apoio em nenhum sentido, foi algo que ele fez assim espontâneo. É interessante citar que esse professor tinha 25 anos e ele se chamava Ron Jones. E esse movimento que ele fez foi chamado de a terceira onda porque eles fizeram algumas coisas, né? Conversaram entre si para esse experimento ser denominado deste nome. Eles tinham alguns símbolos e formas de se cumprimentarem para que eles fossem reconhecidos aonde eles passassem. Então, esse movimento acabou gerando com que as pessoas, por meio daquela iniciativa que o professor tomou, mexessem com o psicológico delas, né? Então, eles tomaram algumas iniciativas que até hoje isso não é permitido que realmente aconteça, pois causa um impacto social muito grande. Então, o desfecho disso na vida real, lá em 1967, foi que o professor ele reconheceu que após uma semana desse experimento social que ele fez com os alunos, tomou uma repercussão muito grande, passou da sala de aula, né, chegou em outras pessoas e isso estava ficando como um símbolo fascista, coisa que hoje em dia e naquela época também não era certo. Nós vivemos numa democracia onde as pessoas podem se expressar e não precisam concordar com o conceito, opinião, características de um grupo exclusivo em si. E aí foi isso. A Beatriz vai retratar uma outra curiosidade. Foi criado-se um filme, né, sobre essa história que se chama A Onda. Nesse filme, o professor, ele faz, só que é retratado na Alemanha, né, e ele faz essas mesmas perguntas para os estudantes, né. Foi uma semana que eles estavam tendo aulas extracurriculares ali, então tinha essa dinâmica, uma turma ia estudar autocracia e a outra anarquia. De início o professor queria ficar com anarquia, mas aí ele vai para autocracia, né? E aí ele propõe esse experimento, porque a turma, ela estava dizendo que era impossível que houvesse de novo esse governo, né, tão autoritário ali na Alemanha, que é a mesma coisa que que aconteceu na vida real. Eles falavam que não era possível, porque nós vivemos numa democracia e já se passaram muitos anos e tudo mais. Então esse professor ele propõe esse experimento. E aí o experimento vai acontecendo e de início acontece de uma maneira muito tranquila, né? Ninguém tá achando que vai ter repercussões muito fortes. Desculpa. Mas aí vai passando os dias, então durante os dias eles vão adotando medidas. Então começa com um uniforme. Então quem não tivesse aquele uniforme específico não era aceito pela onda. Então se cria um logotipo, começa a se ter aquele sentido de pertencimento, que para um jovem é uma coisa muito importante, né, nessa época, nesse período, né, da juventude. Então começa a se ter muito esse sentido de pertencimento ali, e esse grupo de pessoas começa a excluir outros e deixar só que as pessoas entrassem, aqueles que fizessem um determinado movimento, uma determinada ação. Pertencessem a daquele grupo. Isso, né? E aí o professor, ele vai percebendo, por causa de pessoas, que aquilo não está dando muito certo. Mas de início ele continua mantendo porque ele quer ver aonde aquilo vai chegar, e para o professor até então não estava nada errado, né?
até que chega um determinado momento que ele percebe que as coisas estão fugindo um pouco do controle, que ele decide que vai acabar com a onda. Quando chega esse momento, um dos alunos ali, ele é um pouco problemático, porque ele tem esse problema com se sentir pertencente, ele sofria bullying, ele não era aceito ali no meio, e a partir do momento que ele entra nessa onda, né, nesse movimento, ele tá pertencendo a um grupo, né, então ele abraçava aquela causa com tudo que tinha. Então quando o professor, ele monta uma reunião, né, tanto na vida real existiu isso, tanto no filme, o professor, ele monta uma reunião falando que precisa acabar com a onda, né, porque já tá ali com vários indícios ruins, né? Um caso interessante é que, na vida real, esse caso, no começo, os alunos estavam entre 25 alunos e aí depois aumentou para 50 alunos só na escola. Fora da escola, tinha alcançado mais de 300 pessoas. Então, era muita gente que estava sendo alcançada por esses pensamentos, por esses ideais, né? Que a gente sabe que eticamente é incorreto, porque o nazismo, o fascismo mataram e torturaram muitas pessoas. Então, o professor, ele decide acabar com aquilo, ele faz uma reunião para falar com os estudantes que iam acabar. No filme, à medida que isso toma, o menino que é um pouco problemático e tem esses indícios, ele tinha porte de arma, ele tinha uma arma, e infelizmente ele atira em um dos estudantes e depois se mata, porque ele entende ali que se ele saísse daquela onda, tudo aquilo aquele bullying, tudo aquilo que ele sofria iria voltar. E né? ele não ia pertencer mais a um meio, né? Isso. E aquilo deu significado para a vida e comparar da vida real para o que eles retrataram no filme. Então o menino, quando ele viu que ele atirou e como as pessoas daquele meio em que ele pertenceu olharam para ele assustado, a reação dele foi cometer suicídio para não ter que lidar com aquilo, né? Não ter que voltar a se sentir vazio, a não pertencer a um meio. Então, e na vida real, existiu também esse menino que era problemático, só que na vida real ele monta bombas caseiras, né, e chega aos ouvidos do professor e também tem uma intervenção ali antes que aconteça algo ruim. E o desfecho disso foi que no filme o professor é preso por ter causado toda essa situação, e na vida real o professor ele foi demitido e por um tempo ele foi proibido de ensinar, né, de lecionar, então ele não podia lecionar. Depois desse período de tempo, ele voltou a dar aula, só que ele voltou a dar aula de português e ensinar poesia para as pessoas com necessidades especiais. Então, ele regrediu, né, um pouco no ambiente em que ele lecionava, por causa disso. E ele fala que foi, né, em relatos reais, o professor ele fala que foi um irresponsável, mas que o experimento foi útil para mostrar que sim, ainda poderia existir essa sociedade, né, autocrática, que tem um governo de uma pessoa e que exclui outras, né? Ele falou que foi útil para mostrar isso, mas até onde é permitido, né, o uso de experimentos sociais, esses usos dentro da sociedade, dentro das pessoas, dentro, né, de uma comunidade. A gente tem sempre que ver até que ponto isso é permitido. Tipo, na vida real ele não teve autorização de ninguém ali, né? E no filme também não. Então, como que isso, né, pode afetar a sociedade? Como que isso pode afetar estudantes, a vida deles, né? Querendo ou não, eles passaram, mesmo que tenha sido uma semana, eles passaram por uma imersão dentro de um grupo que foi muito intensa. Então, sempre tem que ter essa discussão, até que certo ponto determinados projetos, determinados experimentos podem ser aceitos ou não, né? Porque tem essas consequências que são muito pesadas e às vezes horríveis, né? Horríveis. Então é por isso que hoje em dia a gente tem a ética, né? A ética permite a gente ter esse discernimento, até onde a gente arrisca uns para conseguir o benefício de outros. E esse experimento que a gente trouxe para vocês mostra exatamente isso, que o que ele fez aqueles alunos passarem, mesmo que às vezes inconscientemente, se tornou algo grande, influencia as outras pessoas lá fora. Então, hoje, a ética permite a gente ter mais esse momento de reflexão antes de tomar uma atitude, até porque no filme
retratou o que poderia realmente ter acontecido na vida real e quão prejudicial isso se tornou em menos de uma semana. Pessoas, sentimentos mudam e somos influenciáveis, infelizmente. Então, às vezes, algo que seria experimental para ter um sim ou um não, tirou vidas, mudou vidas negativamente das pessoas para se saber realmente a resposta de um experimento, para se provar algo. Então, esse tema que a gente trouxe é para fazer essa reflexão. Até que ponto experimentos e causas são aceitos, né, e devem ser aceitos ou não, né? Até que ponto a gente tem que provar, por exemplo, se o nazismo poderia acontecer novamente, ou um governo autocrático, né, poderia acontecer novamente. A gente sempre tem que estar se perguntando se algumas coisas que acontecem, elas são certas, né, de serem feitas. Tem que sempre ter esse questionamento, né? Então, esse foi o vídeo, a gente espera que vocês tenham gostado e que reflitam sobre as ações de vocês, né? Sobre as nossas ações. E é isso.